Olá, hoje nós nos reunimos aqui para falar para você da nossa feira de profissões um pouco sobre o curso de administração e o curso de processos gerenciais. Eu sou o Romulo Tavares, sou coordenador desses cursos na Faculdade Católica Imaculada Conceição do Recife e trouxe o professor Marco Polo, professor da casa, empreendedor, com bastante experiência em gestão, para a gente bater um pouco de papo com vocês sobre essas profissões encantadoras, ser gestor. O que é ser gestor, como ser gestor. Eu peço ao Marco Polo, então, começar a conversar um pouco com a gente dessa sua vivência de empreendedor, de gestor, e a gente vai comentando um pouco sobre como é legal, como é massa poder tomar decisão, participar do crescimento de uma organização e fazer essa empresa crescer no nosso mercado. Professor Marco Polo, tudo bem com você? Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí, né? É um prazer estar com vocês aqui falando de um curso que eu amo, né? Eu sou formado em administração e o processo gerenciais tem muito a ver também, né? A parte prática aí da administração. E é importante entender que o curso em si está muito em alta, porque a administração trabalha com gestão de caos, a gente trabalha com isso. E nunca se precisou tanto fazer gerenciamento de caos como nos momentos atuais, diante de tudo isso. Imagina que a gente tem hoje um mercado cheio de contingências acontecendo e os empresários não estão preparados para isso. Eu costumo dizer que a administração ele tem uma característica diferente de alguns outros cursos. Sei que o Rômulo às vezes pode até dizer assim, Rômulo é engenheiro, né, por formação também. E aí eu digo assim, ó, um engenheiro ele tem a capacidade de fazer um prédio, de construir um prédio. O administrador tem a capacidade de construir uma cidade, porque eu contrato os diversos engenheiros e faço a gestão disso, de coisa. Isso acontece em qualquer profissão. Então, às vezes eu digo assim, eu tenho um aluno alguém que pode dizer assim, pô, Marco, eu acho que a minha missão seria com a saúde. A administração é um espaço para você cumprir essa sua missão, porque a gente tem um espaço de gerenciar os profissionais que trabalham com isso. A gente está vivendo um caos em Deixa tudo. eu só fazer uma pergunta, professor Marco. Eu fiquei com uma dúvida legal agora. O senhor falou uma palavra que eu gosto muito. Eu sou engenheiro de raiz, sou administrador de formação complementar, fiz administração depois. O senhor falou em gerenciar. Que danado é isso de gerenciar? Gerenciar é quem manda, é mandar nos outros, é isso? Fala um A pouco do que é administração, gerenciar. a administração ela participa de um processo, né? Ela é um processo que vai desde o planejamento, que é algo que é primordial em qualquer área. Qualquer área precisa de planejamento. Na sua casa, você que está assistindo aí, você precisa fazer planejamento. A ausência de planejamento, muitas vezes, me leva a hoje criticar assim, o Marco Polo que eu fui no passado e não ter sido planejado. Imagina se há 20 anos atrás eu tivesse a compreensão de planejamento e conseguisse gerenciar minha vida para que hoje eu estivesse baseado naquilo que eu pensei no passado. Eu não fui assim. Há 20 anos atrás, simplesmente eu deixava a vida levar. Eu era um estudante, estava vivendo ali meu dia a dia de estudante, gastando muito. Né? E o planejamento é algo que quem entra num curso de administração já começa a vivenciar isso com uma frequência muito grande, leva você e leva as organizações a ter um crescimento exponencial que jamais esperado. Eu costumo dizer aos alunos, estudantes de administração o seguinte, você pode montar uma empresa e essa empresa dá certo. Vai dar certo. Mesmo se você não faça administração, vai dar certo. Existe um alto índice de empresas que quebram com menos de 2 anos. Tem a ver com falta de gestão. Mas não quer dizer que aquele cara que tu conhece, que há 20 anos tem um mercadinho. Mas eu costumo dizer assim, esse cara tem um mercadinho grande hoje porque faz 20 anos ele tentando. Imagina você já começar o teu empreendimento entendendo de gestão e fazer com que esses 20 anos sejam condensados em 5, sejam condensados em 4. Porque muitas vezes esse cara que hoje tem um grande negócio que demorou anos, ele faz hoje o que poderia ter feito no passado. Eu posso dizer pelo meu negócio, eu sou empreendedor de um projeto social que só tem 5 anos e quando eu converso em projetos, em locais de outros projetos de 20, 30 anos, a gente tem um crescimento muito maior do que organizações que têm 20 anos, que têm 30 anos. E isso porque eu já comecei com administração. Eu sou professor de administração há 8 anos, meu projeto tem 5 anos, então tudo que eu implementei, isso me levou, por exemplo, a ganhar prêmios nacionais, internacionais. E aí eu pergunto, por que as organizações grandes não ganharam esses prêmios de gestão? Eu tenho prêmios lá que mostra que a minha organização tem a estrutura de gestão bem organizada, bem feita, exemplo. Por exemplo, junto ao Banco do Brasil, tem a Fundação Banco do Brasil, a minha organização ela é exemplo
para outras organizações do Brasil. A gente está num portfólio para impacto, etc. Mas isso tem a ver com ter começado certo. Então, se você estuda administração, você vai empreender de alguma forma ou vai administrar o negócio de uma outra pessoa que empreendeu, você já começa certo. Então, aquilo que levaria 20 anos, você consegue fazer em 5 anos, você consegue fazer em 4 anos, porque vai desde o planejar, o organizar recursos, né? E a gente tem muito isso, tudo no nosso dia a dia precisa de organização, né? No caso das empresas não são diferentes, cada setor precisa ter a organização de seus recursos, recurso patrimonial, recurso financeiro, recurso de pessoas, de tempo, etc. A gente trabalha no curso de administração com liderança, por isso que eu disse assim que um administrador ele tem a capacidade de construir uma cidade. Porque eu posso liderar um grupo de 100 engenheiros, e esses 100 engenheiros que precisam de um suporte, eles vão conseguir desempenhar aquilo porque tem um suporte da administração. A administração ela tem a ver com mordomia. Nós somos mordomos das organizações. Nós somos mordomos em sua essência epistemológica da palavra mesmo, tem a ver com mordomia. Então, a gente faz com que aquele grupo, através de um processo de liderança, consiga desenvolver algo muito maior. E o controle, né? Como você falou, por que gerenciar? Eu falei em gerenciar. Porque são essas 4 funções básicas que a gente vai estudar num curso de administração e processos gerenciais. É planejar, organizar tudo, liderar pessoas para que as coisas planejadas aconteçam com menor discrepância do mercado, do cenário possível, e um processo de controle. Se você tiver isso, você consegue fazer com que qualquer negócio dê certo. E a gente está falando de um mundo em que o empreendedorismo cada vez tem sido tem feito mais parte do dia a dia das pessoas. E eu não estou dizendo que você necessariamente vai ser o empreendedor, mas de repente algum amigo teu, inclusive, pode ser o empreendedor que vai precisar te contratar. Ou você vai ser esse empreendedor. Mas tenha certeza que qualquer atividade que você trabalhe precisou de um empreendedor que fez nascer aquele hospital, fez nascer aquela escola, fez nascer aquela universidade, né? E com o processo de gestão a gente consegue sim ter um controle maior nisso tudo. Não quero dizer que um grande médico não vai gerenciar um hospital muito bem. Vai gerenciar. A gente tem vários casos aqui no nosso estado. Mas ele precisa estudar administração. Ele precisa estudar as ferramentas de administração para complementar a parte técnica, que ele é muito bom. Então, você pode... Professor. Deixa eu pegar seu gancho. Você tocou agora numa das minhas feridas. Tá? Você começou brincando que eu sou engenheiro, realmente comecei. E, engraçado, o senhor foi falando, eu fui me lembrando dessa história. Eu sou jovem há mais tempo do que a maioria de vocês, então eu terminei engenharia há um bom tempo atrás. E na engenharia, eu fiz engenharia mecânica, eu imaginava que, como engenheiro, agora eu era dono do mundo, porque o engenheiro era o dono do mundo. Eu vim de uma geração que a engenharia, medicina e direito eram os cursos que eram os donos do mundo. O que é que aconteceu? Comecei a ter que lidar com gestão. Comecei a subir na carreira, sair do engenheiro do chão da fábrica, fui ser gerente de engenharia. E aí eu disse, eu não sei o que é isso. Por isso que eu brinquei perguntando ao senhor, o que é gerenciar? Porque gerenciar, que é fazer com que as coisas aconteçam sem necessariamente você ir lá fazer as coisas, é um desafio que eu encontrei no curso de administração, essas respostas. Quando o senhor falou das funções, planejar, organizar, liderar e controlar. A partir do momento que eu entendi as funções administrativas, eu comecei a conseguir entregar os meus objetivos. E eu brinco muito com os nossos estudantes de administração, eu dou aula de administração há um pouquinho mais de tempo, professor Marco Polo, há 21 anos que eu dou aula em curso de administração. E eu fui dar aula em administração quando eu comecei a sentir vontade de compartilhar aquilo que eu via no mundo organizacional, que era gestores que, por não terem uma formação, não sabiam praticar a essência que eu sempre brinco com o estudante de um administrador, que é tomar decisão. Essência. Nós estamos ali para tomar decisões. Essas decisões estão associando recursos que a gente tem, recursos que a gente não tem, mas precisaria ter, e o pior dos recursos que o administrador tem que lidar, o que nunca é suficiente. Normalmente, meus estudantes falam assim, dinheiro, eu digo, não, tempo. Esse é o recurso que a gente tem de forma mais escassa. Então, em administração, eu encontrei muitas dessas respostas. E um ponto que o senhor colocou, e que vem batendo na minha cabeça nesses últimos anos, é que quando eu me formei a primeira vez, antes do meu segundo curso, eu escutava muito do meu pai uma frase, Rômulo, você precisa estudar para se formar,
para arrumar um bom emprego. Eu olho o cenário hoje, aí eu devolvo para o professor Marco Polo. Será que todos os nossos estudantes, ao se formarem, terão que ter em mente assim, vou me formar para arrumar um bom emprego? O que a administração traz a mais nessa pimenta do arrumar um bom emprego? Esse é o cenário do profissional. Por exemplo, nós temos a preocupação muito forte na FIC em formar profissionais para o mercado de trabalho. E será que hoje a gente pode assegurar que todo mundo que se forma vai ter emprego? Ou como é que as pessoas vão fazer neste cenário desse mundo que se apresenta para a gente ao concluir essa formação em cursos ricos como administração e processos gerenciais, que nos dão muitas ferramentas para, como o professor bem ilustrou, para que as organizações tenham realmente esse sucesso, esse resultado na sua missão, nos seus objetivos. Mas será que é através do emprego? Eu vi o senhor falou, eu tenho uma empresa de empreendedorismo. Aí o link então, eu aprendo empreendedorismo e administração? O legal do curso de administração é que ele é um curso muito generalista. Você vai aprender empreendedorismo, você vai aprender marketing, você vai aprender recursos humanos, gestão financeira, qualidade, logística. Vocês vão aprender várias áreas. Hoje a gente tem uma característica do jovem que, por exemplo, o jovem enjoa da carreira com poucos anos. Então, na administração, você tem possibilidade de repente, não estou mais querendo trabalhar com financeiro, você vai para o marketing. Você não quer trabalhar mais no marketing, você vai para o RH. Você tem muitas possibilidades de trabalhar com administração e isso faz com que seja um curso muito eclético, né? E às vezes a gente ouve algumas pessoas falarem de forma muito infeliz assim, a administração é para quem não sabe o que quer fazer e vai fazer administração. Não é. A administração é para aquele que quer ter liberdade para ter muitas opções para trabalhar no mercado. E se de repente acontecer, de repente dizer, enjoei nessa área, você tem outras áreas para trabalhar. E o bom de administração é que você está permeando todos os cursos. Então você vai ser um administrador, um advogado precisa de um administrador, um engenheiro precisa de um administrador, um médico precisa de um administrador. Todas as áreas, qualquer área. Medicina veterinária. O médico veterinário ele precisa de um administrador para tocar a rede de pet shops dele, a rede de hospitais veterinários. O administrador ele vai estar sempre presente em tudo que é lugar. Por isso que hoje é um curso em alta, a gente vê no censo do Ministério da Educação, que é um dos cursos que ainda tem mais estudantes se matriculando. É um curso que eu sou muito feliz e fico muito feliz em dizer a vocês que é animador, é instigante, vocês não vão enjoar, porque vocês vão ter a cada semestre são muitas novidades que vão estudar e vai dar essa possibilidade de você ter muitas carreiras, dá a possibilidade de você ser um consultor, dá a possibilidade de você empreender, dá a possibilidade de você ser um empregado de uma empresa pequena, média ou grande empresa, de uma multinacional. Hoje, o professor Rômulo falou algo muito interessante, né? Será que vai ser realmente para arrumar um grande emprego? A gente está vivendo num mundo hoje que mudou essa fala de emprego. A gente está vivendo um momento da trabalhabilidade, é mais do que empregabilidade. Cada vez mais que a revolução industrial, a quarta revolução que a gente está vivendo, ela vai mecanizar os processos, gerar através da inteligência artificial, através de blockchain, através dos sistemas que a gente está vendo de preditivos. Cada vez mais a gente vai ter empresas com menos funcionários, mas cada vez mais a gente vai ter contratação de forma terceirizada e o trabalho mútuo. Então, vai ter muito trabalho. Talvez não tenha tanto emprego num futuro próximo que a gente já está vivendo, porque mudou a estrutura. A legislação tem mudado, a gente vê a lei de terceirização mudando os processos, a gente vê que cada vez mais o próprio governo tem se preocupado em entender que o cenário das organizações precisam ser mudados, porque o mundo mudou, né? Então a gente vai ver isso. Então é um mercado que você pode trabalhar de diversas formas, como falei, seja você empreendendo, seja você trabalhando para alguém, seja você consultor, seja você funcionário público, seja você docente também na área de administração, sempre vai ter mercado, sempre vai ter mercado. Dependendo da área, por exemplo, se você trabalhar como administrador na área comercial, você é um diretor comercial, você tem médias salariais de 20 mil, 25 mil reais em grandes empresas, em grandes multinacionais. O mesmo que você vê com diretores logísticos, diretores de operações, né? Então, as grandes empresas pagam muito bem para os profissionais que são da área de gestão. Lógico que muitos profissionais engenheiros que também estudam a gestão terminam, no momento atual, dividindo o mercado, dividindo essa fatia conosco, mas a gente é preparado para isso, é preparado para gerenciar, e algo muito importante que você falou, Romulo, foi
ter a capacidade de fazer com que a organização gire sem você estar colocando a mão. Né? Um bom administrador é aquele que faz com que a organização funcione sem ele adoecer, centralizando o processo. Eu costumo falar com empresários, às vezes assim, digo, cara, você está botando a mão na massa demais na organização, você está fazendo errado. Na verdade, o seu papel é gerenciar pessoas para que elas façam com que elas ganhem, elas cresçam e você cresça em função disso também. Então, esse é o nosso papel. É liderar pessoas em um tempo muito escasso, com recursos financeiros escassos, com estruturas escassas, para que tudo vire a melhor possibilidade. A gente tem uma definição de administração que a gente faz mais com menos. Como é que a gente pode fazer para gerar mais resultados com menos recursos? Quer montar uma empresa agora sem fazer administração? Tenha certeza que você vai gastar muito e talvez você não tenha tanto resultado quanto você terá se você antes parar, estudar administração, você entender o processo organizacional e na hora certa você investir pouco e ter os melhores resultados com indicadores, com acompanhamento, com controle, com tudo mais. Por isso que eu digo isso no começo. Você conhece aquele empresário que começou há 20 anos atrás e hoje tem uma grande empresa? Ele tem porque ele está há 20 anos lutando. Mas é 20 anos de luta, muitas vezes, que poderia ser condensada se antes ele tivesse estudado. Tivesse estudado administração, entendendo os processos, mudado e feito o negócio crescer de forma mais exponencial do que ele fez. Eu fico refletindo um pouco sobre isso. Eu tenho um tempo que eu trabalhei como executivo, muitos anos, como o professor Marco Polo, eu trabalhei em multinacionais grandes. Eu passei mais da metade da minha vida profissional na indústria automobilística. Morei fora de Recife, morei fora bastante tempo e saí em cargos de executivo, fazendo gestão em nível nacional. Depois eu me tornei consultor. Como consultor, ainda no mesmo segmento, analisando as empresas funcionando, analisando o perfil dos profissionais que a gente encontrava nesses cargos de decisão. E começou a me chamar a atenção, isso foi que me trouxe mais ainda o desejo de estar numa estrutura de formação, e quando a gente teve a oportunidade de coordenar um curso de gestão, hoje eu coordeno alguns cursos de gestão na FIC, tentar trazer um pouco essa visão de o que é que o mercado precisa de um profissional de gestão. O que é que ele pode agregar à empresa que a instituição que o está formando pode colaborar nessa formação. Tá? Eu brinco muito, a minha especialidade em gestão é mais a área de produção, logística, materiais, atendimento a cliente. A gente tem muitas ferramentas legais, de estoque todo mundo tem, a gente fala em estoque é na indústria, não, estoque a gente tem até em casa, na despensa de casa tem estoque de mantimento, que a gente tem que saber cuidar dele, senão no final do mês ele está jogando fora porque venceu e a gente não percebeu. E a gente tem que ter uma estrutura de como a gente compra essas coisas. A gente vê muita empresa, profissionais até de gestão, até que chegaram a se formarem em administração, em processos, em logística, que não conhecem esses fundamentos, ou que talvez até tenham medo de entrar dentro de um estoque de organização, porque não tiveram essa oportunidade durante a sua formação. E aí vem algo que me traz assim com muita paixão de falar para vocês. É algo que a gente tem procurado fazer bem diferente na FIC. Desde o início do nosso curso, a gente procura colocar o estudante em contato com o mercado de trabalho. Vamos falar em gestão de estoque, vamos para dentro de um estoque, vamos conhecer, vamos saber por que aquelas ferramentas são legais. Porque se eu só for apresentar a ferramenta, eu pego como engenheiro, cada ferramenta é fantástica, a gente tem na área de engenharia. Mas para quem não é da área, não vai ter nenhuma função se não souber utilizar aquilo. E a gente tem muitas ferramentas massa em gestão, mas a gente precisa saber usar, e a gente aprende a usar na empresa. Então, a gente usa muito esse conceito de, desde o início do curso, eu tenho que praticar, eu tenho que estar dentro das empresas. Nós somos uma instituição de foco na pastoralidade. Tem tanta gente, isso eu vou pedir já para o professor Marco falar um pouco sobre essa carência de profissional que o mercado tem. Tem tanta gente precisando da ajuda da gente, até no processo de formação, e a gente promove muito essa visão da integração com as comunidades, onde a gente pode emprestar essa nossa energia com saber do desenvolvimento do país, das pessoas, da sociedade, que a nossa devolução, esse é o conceito de responsabilidade social. A gente está tendo a oportunidade de ter uma formação a nível superior, seja por esforço próprio, por esforço dos nossos pais, por uma política governamental que nos permitiu, que a gente também tem a oportunidade de devolver à sociedade para que mais pessoas possam ter essa mesma oportunidade.
E essa é uma das características que a gente procura empreender muito forte nos nossos cursos. Eu tenho comentado muito com nossos alunos, antes de passar para o professor Marco, falar um pouco sobre essa importância do desenvolvimento social, que muitas profissões vão sumir. Por isso que eu provoquei a situação do empreendedorismo. Durante esse processo de pandemia que nós estamos vivendo, as pessoas começaram a descobrir várias formas de fazer as coisas sem precisar de estruturas que existiam. Vou pegar exemplos simples. Você chegava numa loja de cosméticos, você ia fazer uma compra e você ia num caixa pagar. Esse sisteminha que está sendo criado pelo governo aí elimina a necessidade de você ter caixa. A pessoa que está me atendendo me passa um QR Codezinho na hora que eu fechar, automaticamente eu já fiz a transação comercial. Então, quantos caixas existem trabalhando em empresas que não terão mais esse tipo de emprego? Por que eu preciso de um porteiro num prédio para abrir e fechar um portão, se eu posso fazer todo um reconhecimento facial e na hora que uma câmera posicionada de alta resolução identificar que sou eu no meu carro, o portão abre. Não preciso mais ter um porteiro só para abrir e fechar portão dentro de um prédio. Hoje, com os drones, já se fala em delivery sem entregador. Para que eu preciso pagar uma moto a mais, uma bicicleta a mais, para estar rodando com o tempo, se eu posso simplesmente ter um equipamento que sai da minha empresa e deixa, se você mora no 10º andar de um apartamento, ele vai deixar na sua varanda, no seu 10º andar. Você não tem nem que descer, porque o prédio não permite. Então, todas essas mudanças façam que a gente pense assim, nossa, os empregos de fato vão mudar muito. Eu preciso ter uma formação que me leve a enxergar oportunidades de emprego. Nossa, as sociedades estão ávidas por se desenvolver. Eu acho que ninguém imaginava que existiam tantos fantasmas no Brasil, como se descobriu agora com o auxílio emergencial. Mais de 40 milhões de pessoas surgiram que não existiam nas estatísticas do governo. Elas não existiam, o governo nem sabia que existia esses mais de 40 milhões que se cadastraram para receber auxílio emergencial. Mas existiam com suas pequenas atividades informais, porque eles não tiveram a oportunidade de desenvolverem, e que é um dos nossos compromissos com a nossa instituição, e tem muito a ver com uma das atividades que o professor Marco Polo desenvolve muito dentro dessa visão do empreendedorismo social e do empreendedorismo dessas pequenas empresas. Eu queria que o professor falasse um pouco dessa vivência do estudante dentro dessas entidades, dessas associações. Hoje as empresas têm se preocupado muito em trabalhar a humanização dos seus profissionais. Eu ouvi muito falar sobre humanização. Inclusive, eu trabalho com consultoria com isso. Eu trabalho humanização através da ludicidade em diversas organizações. Talvez não, né? A gente tem certeza que é porque por muitos anos algumas universidades entregaram profissionais muito mecanizados. A FIC tem uma preocupação justamente com a humanização, né? Entregar ao mercado um profissional que já sai através de um processo de humanização. E essa humanização é entender dos problemas dos diversos setores, estou falando isso do setor empresarial, do setor social, do governamental, é entender problema e não ficar simplesmente esperando alguém resolver aquilo, porque a gente vivencia isso. A gente trabalha com metodologias ativas, algo que é a forma mais nova de se abordar dentro de uma universidade, algo em que o estudante vai estar interagindo com a comunidade ao ponto de entender na prática o que ele precisava fazer, e o que muitas universidades entregam só na teoria, mas ele vai lá no dia a dia entender aquele processo, conversar, olhar. O administrador é um cara que precisa fazer um diagnóstico, por exemplo. Como é que eu vou diagnosticar se, de repente, eu estudo em alguma instituição que não vai a campo? Então, a gente tem essa característica de ir a campo, levar o estudante a entender as diversas realidades existentes no nosso estado. Com isso, ele entender o funcionamento do que é ensinado em sala de aula, na prática, no dia a dia, em setores dos mais diversos possíveis. É entender, por exemplo, a ferramenta de finanças numa empresa, num comércio, numa indústria, mas também no terceiro setor, numa organização social, mas também no governo, mas também entender no hospital. E isso tudo fazer dele um profissional que entende das mudanças do mundo, da necessidade do mundo diferente. É algo que eu gosto muito da metodologia de ensino da FIC, e por isso que a gente consegue colocar você, estudante,
a praticar aquilo que foi aprendido, e essa prática vai te transformar no profissional que tenha certeza que o mercado vai brigar por você. Né? A gente está... O mercado em si, de um modo geral, educação, às vezes, o mercado em si cansou, às vezes, de buscar alguém em uma faculdadezinha ali que não entrega o cara humanizado e lá vai a empresa ter que humanizar. Aqui não, a gente já te entrega humanizado porque a gente trabalha a pastoralidade, todas as missões, a filosofia cristã, né, independente de denominações, de religiões, a gente não prega esse tipo de coisa. A gente prega, na verdade, a essência cristocêntrica de algo pastoral. Então, tenha certeza que essa é a nossa maior preocupação. Não é preocupação com volume de sala cheia, é preocupação em te conhecer, te entender e fazer com que as tuas necessidades sejam realmente supridas. E para isso a gente tem professores maravilhosos, como por exemplo a professora Magali, que é uma psicóloga que olha cada estudante, sua característica, sua demanda e trabalha pessoalmente cada um estudante. Aqui a gente tem essa característica, por isso que é pastoral. É olhar cada ovelha, é olhar cada estudante ali e cada característica, com cada contexto, para que você seja o melhor, para que você realmente seja o mais desejado no mercado possível. É isso aí, gente. O tempo aperta a gente fica com vontade de ficar falando aí a noite inteira para vocês sobre gestão, sobre esse mundo encantador que é ver os resultados acontecerem a partir do nosso esforço concentrado, usando técnicas e ferramentas, mas a gente precisa se despedir. Tá? Agradeço muito vocês estarem aqui com a gente, estarem participando, conhecendo um pouco da nossa proposta de valor, tá? Eu, Rômulo, como professor, como docente da instituição, como coordenador dos cursos de administração e processos, vou até encontrar vocês em outros cursos, eu tenho alguns outros cursos que eu também coordeno, mas em outros momentos a gente vai se encontrar ainda. Como outros professores, não deixem de assistir, a professora Magali também estará com vocês nesse momento, falando um pouco sobre a professora Magali, sobre a psicologia, tá? A professora Alessandra vai estar falando com vocês também sobre a parte contábil e financeira, os professores Pedro, a professora Cora. Então, nós temos um conjunto de professores que são todos apaixonados pela educação. A gente faz isso com muito prazer de ter esse momento. Quando eu embarco em encontro, a gente resolveu conversar um pouco antes de entrar com vocês. Quando a gente viu, passou 1 hora conversando sobre as coisas de gestão, os resultados, os projetos, como a gente pode, a partir da educação, ter uma sociedade cada vez melhor. Eu acho que esse é o nosso grande legado. Então, foi muito bom ficar com vocês aí nesses 30, 40 minutos, nesse dia de hoje. Tá? Esperamos nos encontrar fisicamente. Apesar de toda a situação, eu ainda sou muito chegado a um bom abraço, a um bom olho no olho presencial, sentir o calor humano. Esperamos que esse momento que o mundo está passando, que Deus está nos fazendo refletir, sirva realmente para a gente se humanizar cada vez mais e dar valor cada vez mais a esse contato humano, a presença humana. No ano que vem estaremos, se Deus quiser, firmes na nossa operação, ávidos para que você venha nos visitar, para que você venha conhecer. As nossas salas de aula são bem legais, são bem coloridas, porque, como o professor Marco falou, a gente gosta muito e a gente acredita muito nessa visão de um ambiente favorável. Então, a gente não usa mais um ambiente da minha época de engenheiro, industrial, onde eu arrumo todas as cadeiras em fila, porque na indústria as máquinas eram organizadas em linha de montagem. A gente quebrou essa visão quando nos tornamos uma instituição de referência Google e entendemos que estarmos juntos pode ser aqui, nesse momento estamos todos juntos aqui, então os nossos ambientes precisam ser acolhedores. Então, venham nos conhecer. Ano que vem estaremos aí ávidos para que vocês venham conhecer nossas instalações. Muito obrigado por esses minutos que vocês passaram aqui, nos ouvindo, né, falar de uma forma tão apaixonante. Eu gosto muito de ver o professor Marco falando, porque ele é muito apaixonado de fato, quando ele vai falar do que a administração trouxe para ele, porque a gente vê que ele fala com paixão de todas essas aquisições, porque é isso que a gente se sente como profissional, tá? Então, obrigado, boa noite, deixar o professor Marcos despedir de vocês, e a gente se encontrará em breve, se Deus quiser, e em muito breve. Eu só queria finalizar dizendo o seguinte, gente, vem fazer administração, vem fazer processos gerenciais, eu quero ajudar a te desenvolver, quero ajudar a fazer você um profissional que o mercado vai querer muito e te desejar, tá bom? Então, valeu, e encontro com certeza em outros momentos, gente. Valeu. Foi massa, hein? Tchauzinho, pessoal.